Fala, adoradores de monstro de borracha. Pois é, mais um dia de atacar o ecossistema no qual faço parte pra ficar sendo xingado nos grupinhos por aí. Mas se fosse pra ter medo de afrescalhado rasgando o bumbum de raiva nos comentários, eu nem abriria o canal, né? Eu já fiz o dossiê dos istas, falando dos fanboys mais otários do universo dos games. E dentre todos que zoei ali, que incluem nintendista, caixista, ceguistas e tudo mais, só veio sonista chilicar nos comentários, surpreendendo assim um total de 0 pessoas. Hoje é a vez de fazer o dossiê da Tokunet e falar dos fanboys mais otários do meio tokusatsu, que sem dúvida é uma das fanbases mais problemáticas. E olha que não tiro o meu da reta, eu já fui bem babaca, que focava em fazer memes crinjolas com o único intuito de ofender o que não gostava e de atacar com ofensas vazias quem pensasse diferente de mim. Claro que hoje estou longe de ser da paz. Não abri mão de ser caótico, mas mesmo sendo ácido, eu tento de fato argumentar minhas ideias, defender o que acredito, sem apenas me limitar a ofensas gratuitas. Assim como eu acredito que me tornei menos babaca com o passar dos anos, acredito que possivelmente muitas pessoas no qual tive atritos nesses tempos também evoluíram. Mas não dá pra negar a insalubridade que é conviver na Tokunet. Basicamente, fandom dividido em facções de crianças de bunda suja que vivem em constante picuinha. Sem falar na grande quantidade de ególatras. Essas pessoas que têm o ego inflado por pouca bosta. Coisas do tipo: ai, eu morei no Japão. Ai, eu escrevia em revistinha. Ai, eu sou amigo do fulano famosinho. E assim o cara sai achando que venceu automaticamente alguma discussão na base da carteirada e na forçação de pseudo-autoridade. Mas bora começar a mexer no vespeiro. O mancheteiro. Cara, acho que esse todo mundo já esperava. É de longe o maior alvo de críticas no meio tokusatsu. E já falei milhões de vezes aqui que sou da geração manchete e me orgulho disso. Tenho muito carinho por tudo que tive acesso nessa época, inclusive fiz um vídeo rebatendo essa falácia de Enzos por aí, que afirmam que a época da manchete é superestimada. E falei sobre toda a sua importância dentro da história da telecomunicação brasileira. Mas mano, não dá pra elogiar o manchetista bitolado. Basicamente é o cara que só vive de punhetinha nostálgica. E cara, eu adoro falar sobre coisa velha, compartilhar experiências das antigas e tudo mais. Mas geralmente o que esses caras fazem é somente replicar conjuntos de experiências coletivas, em vez de fato trocar vivência, fazer uma contextualização do período. É aquela famosa nostalgia vazia que o mais longe que conseguem ir é: ai, minha infância nos anos 90 foi foda, só quem viveu sabe. Eu saía da escola correndo pra assistir tal coisa. Ai, eu jogava fliperama com troco do pão. Muitos reclamam que é um pessoal que tem preconceito com séries atuais, que falam que elas são um lixo sem fazer o mínimo esforço pra conhecer. E é verdade, mas a coisa vai além disso. Eles não são pessoas que gostam de tokusatsu de verdade. Eles apenas querem emular a sensação que tiveram na infância. Exaltar aquilo que fez parte de uma época boa que não volta mais. É como se eles quisessem falar de Jaspion com a mesma ótica de quando tinham 7 anos. E é como se o simples fato de se aprofundar no assunto estragasse a magia e o sentimento que ele carrega por aquilo. Aí você vê que é um pessoal limitado que só considera um recorte temporal ínfimo do que passou no Brasil entre 1988 a 1997. E ainda assim só falam de meia dúzia de séries. No caso, as mais badaladinhas desse período. E mesmo assim você nota o quão são superficiais até pra falar sobre Jaspion, Changeman, Kamen Rider Black. Exatamente porque não querem se aprofundar no assunto. Só querem ficar manguaçados na nostalgia. O problema é que esse pessoal se infiltrou na comunidade tokusatsu, mesmo não tendo real interesse no nicho. Aí você se depara com papos do tipo: ai, só o Black Kamen Rider presta. Ai, não tem dublagem, não vou ver. Ver em japonês é chato. Ai, essas séries novas são um lixo. Vamos mostrar esses Nutelinhas o que é tokusatsu de verdade. Ai, não é Kamen Rider Black. Eu via na manchete como Black Kamen Rider.
Ai, não é Kotaro Minami, é Isamu Minami. Mano, até tinha um dodóizinho nos grupos lá que forçava umas conversas imbecis do tipo: ai, quem assiste legendado não é patriota. Ai, não é tokusatsu, isso é conversinha de internet. É live action, igual eu lia na revista Herói. E nem de longe esse desdém deles é só pelas séries atuais. O mancheteiro bitolado dificilmente valoriza as séries que foram exibidas por aqui dentro desse período temporal, como Gyaban, Lion Maru, Patrine, Bycrossers? Nem pensar. Assim como vejo o desdém que esse pessoal tem por séries anteriores a essa leva. Já vi várias conversas dos caras tratando como loucura alguém achar Spectrum melhor que Giban. Pois é, eu sou biruta. E logicamente, Ultra Seven, Ultra Q, Robô Gigante e outras séries exibidas por aqui não contam. Afinal, a Manchete inventou o Tokusatsu, né? Saiu aí o filme homenageando o primeiro Kamen Rider de 1971. E aliás, fiz review aqui. Mas vê se essa ala manchetista deu alguma foda. Sequer quiseram tentar assistir. Ai, não tem dublagem. Ai, será que é tão lixo quanto o Black Sun? Como meu amigo Thiago me disse. Como eu sempre falo, se o olhinho não brilhar, não tiver espadinha laser e não for dublado com microfone abafado na gota mágica, o fã BR médio de Toku não liga. E olha que sou muito fã de Metal Hero, hein? E às vezes acabo achando melhor que nem vejam mesmo. Bando de analfabeto cultural que não vão compreender a obra. Os caras já não têm a capacidade de ler legenda. Acham uma tortura escutar o idioma japonês e se dizem gostar de Tokusatsu. Os malucos assistem Kamen Rider Black há 30 anos e não possuem a capacidade cognitiva de captar as mensagens e propostas da obra. 30 anos assistindo as coisas com a bunda. Pra depois verem Black Sun e tudo que conseguem dizer é lacração. Ai, ele parece mais um monstro, não um herói. Aonde já se viu quererem nos fazer ter empatia pelos monstros? Maluco, tinha até grupo que podavam postagens, que apagavam posts sobre séries que não são populares no Brasil. Aí vinham com essa conversinha de ai, ninguém conhece. Nossa, mano, que problemão divulgar pro público produções que desconhecem, né? Variedade pra quê? Gente que trata conhecimento e bagagem cultural como problema, né? E claro, geralmente é um mancheteiro dodói da cabeça que fica lá enchendo o saco dos atores nas redes sociais, constrangendo, ligando pra eles. E quando alguém fala pra eles se mancarem, que estão sendo os malas, eles dizem, ai, você tá com inveja. Fui descoberto. Sempre quis ser um pau no cu sem senso do ridículo como você. Pior é ver um monte de veículo de Tokusatsu que contribui pra manutenção desse cenário. Assim, sou da opinião que o veículo tem a total liberdade de escolher o assunto que vai abordar e tal. Se querem só punhetar eternamente as séries badaladinhas da Manchete porque não viam, eles têm o total direito. Mas daí ficam com essa hipocrisia de chorar no Twitter que o público não assiste nenhum vídeo que não envolva Jaspion, Jiraiya e afins. Ou depois se questionando porque as pessoas não querem dar chance para produções de fora do eixo Manchete. Mas colaborar para que isso aconteça e não querem. Foi lançado o mangá original de Kamen Rider, que nada mais é que uma das obras dos maiores mangakas da história, sendo lançado no Brasil. Um mangá que basicamente é um material de vital importância para a história do Tokusatsu. Mas no máximo apenas falam sobre de forma bem superficial. Mas aí depois ficam forçando até o talo o gibizinho fanfic de Jaspion e Jiraiya. Para falar sobre o anúncio do lançamento do mangá do Goranger no Brasil, o pessoal aí só focou em encher o saco por lançarem com a grafia Goranger com A em vez de E, mas ficam forçando Isamu Minami em vez de Kotaro. Vão 1 milhão de vezes ver o Jiraiya em todo Anime Friends e fazer cobertura. Sério, totalmente válido exaltar a presença dessa galera como Tsutsui Takumi, Hiroshi Watari, Kiyomi Tsukada, quando eles vêm nos eventos por aqui. Aí vem o fodendo Yuji Kaida, o ilustrador de Ultraman, Godzilla, Gundam. Esse pessoal basicamente ignora. Resultado, a palestra do cara praticamente vazia. Basicamente é isso, o JBC anuncia a fanfic do Jiraiya, cobertura, vídeo recorte.
Lança um teaser de um novo Godzilla, a mimir. Exibem no cinema o episódio 51 de Kamen Rider Black. É shorts, reels ou qualquer porra desses vídeos curtos. É divulgação, matéria e o caralho a quatro. Filme de Ultraman dublado oficial disponível no YouTube gratuitamente, a mimir. Ignoram séries novas, tiram sarro de Lion Maru, tratam Spectraman apenas como uma série velha de pouca importância, Patrine, Bycrosser, Maskman e outros menos badalados por aqui se resumem a séries irrelevantes que, entre aspas, ninguém gostava. Ai, que Kaider é muito feio, nem se compara com Metalder, meu. Ai, esse Kamen Rider Ichigo não é tudo isso. Esse Hiroshi Fujioka atua muito mal, maior canastrão. Só nos anos 80 começaram a se preocupar mais com a atuação. Desculpa, por mais que eu adoro Kotaro Minami, por mais carinho que eu tenha por Kamen Rider Black, a verdade é só uma. Hiroshi Fujioka é superior a Tetsuo Kurata. Por que será que o público não dá chance de conhecer nada diferente, né? Depois querem ficar com essa ladainha de forçar Tokusatsu nacional. Banshou, você conhece o tal Tokusatsu nacional? Nossa, por que você não fala desse Tokusatsu nacional no seu canal? Porque eu não sou obrigado. Os caras vêm querer militar sobre valorização de Tokusatsu nacional, que todo mundo tem que falar sobre, sendo que sequer valorizam e abordam Tokusatsu de forma abrangente. Depois vejo por aí uma galera me esculachando, falando que meu canal é agressivo, que meu canal não vai crescer, que não gostam da minha linguagem, que eu quero farmar em cima de treta. Falo palavrão mesmo já pra afastar moralista hipócrita. E ao menos tento apresentar e abordar Tokusatsu de todas as épocas, que pertencem a franquias ou não, em vez de me preocupar com o que dá mais view. E não é questão de farmar em cima de treta. É que eu não vou deixar de defender o que acredito e contestar as tais verdades absolutas pré-estabelecidas da internet. E faço isso sem ter rabo preso com ninguém. Tô cagando se vou ser rejeitado pelas panelinhas e não vou ficar puxando o saco de ninguém ou falando aquilo que querem ouvir pra fazer média com os mestres da Tokunet. O Receitardado. Agora é a vez do Receitardado, o grupinho que age como se os mancheteiros fossem a raiz de todo o mal existente na Tokunet. Criaram apelidinhos carinhosos como Viúvas da Manchete. Basicamente a turminha fanboy das séries da era Heisei, principalmente as mais atuais pós anos 2000. Eles alegam que as tais Viúvas da Manchete não manjam de Tokusatsu, que são limitados por só conhecerem as séries badaladinhas de sua infância. Mas não se dão conta que são tão limitados quanto. Afinal, eles agem como se só existisse Kamen Rider e Sentais atuais. Ultraman? Apenas uma pequena parcela desse grupo consome as séries atuais dessa franquia. Garo? Também uma pequena parcela. Metal Hero? Ai, coisa de viúva. Séries que não pertencem a nenhuma franquia? Ai, quem liga pra isso? Ambos os grupos igualmente limitados, mas o Receitardado age como se conhecer Tokusatsu se limitasse a assistir a séries novas, então criaram esse bordão idiota. Atualize-se. Dizem que os mancheteiros têm preconceito com as séries novas. Dão ataque de pelanca quando algum cara desses aparece ridicularizando os visuais das séries novas, dizendo coisas como: ai, esses Kamen Rider coloridinhos. Ou criticando os visuais árvores de Natal de muita série nova. Mas são os primeiros a debochar das paradas antigas. Um colega meu que é mais novo que eu e tal, estava em um desses grupos que é antro desses receitardados. Claro que ele consumia as séries novas, mas também consumia as velharias. Então ele fazia postagem de vez em quando sobre séries clássicas e inéditas no Brasil, pra tentar dar uma divulgada lá. E direto tinha deboche ou então coisas como: ai, não tanco esses visuais antigos, kkkk. Em outras palavras, são um bando de hipócritas. O mancheteiro não desdenha apenas séries atuais, ele tem total desdém por qualquer série que não seja nostálgica pra ele. Da mesma forma que o mancheteiro age como se a Manchete tivesse inventado o Tokusatsu, o Receitardado age como se a história do desenho animado começou na TV Globinho. E sem falar que até hoje vejo essa gente atacar séries shows literalmente do nada. Sei lá, tem um meme de um cara dormindo e aparece esses dodói falando: ai, eu quando assisto qualquer coisa showa.
Até recentemente veio um cara pentelhando, dizendo que não entende porque eu gosto mais da série Showas, porque é tudo muito repetitivo e blá blá blá. Mas eu poderia fazer inúmeras críticas e dizer que não entendo como ele pode gostar mais das séries novas. E deixo bem claro que mesmo curtindo mais as velharias dos anos 60 aos 80, eu ainda assisto bastante séries atuais e encontro elementos elogiáveis e defeitos, mesmo em séries novas quanto antigas. Mas se alguém critica uma série atual, eles já surtam, printam nos seus grupinhos, chamam a turminha para ir atacar em peso qualquer um que manifeste uma opinião na qual eles considerem inconveniente. Em outras palavras, se sentiam a polícia da Tokunet, que ditam o que pode e o que não pode ser expressado. Enquanto os macheteiros são os tiozões aleatórios de inteligência limitada, que não se interessam por tokusatsu de fato, mas ainda assim se infiltraram na comunidade, os receitardados são os intelectualmente desonestos. São um grupo unido e engajado que acham que mandam e desmandam no nicho. Basicamente agem como se fossem os detentores do protagonismo da narrativa. E assim muitos têm medo de expressar algo que desagrade essa turminha. E muitos agem como se tivessem de pagar pedágio para eles. E o engraçado é que para eles o simples fato de falar que curte séries Showa é motivo para rotular como viúva da manchete, sendo que sequer é algo que necessariamente existe uma correlação, já que é lotado de séries Showa que sequer foi exibido por aqui e que são completamente desdenhados por mancheteiros. E o absurdo vai além, ao chegarem ao ponto de agir como se fosse um crime ter vivido os tempos da manchete. Já recebi mais de uma vez comentários do tipo: "Ah, você é mancheteiro", ou já li por aí gente falando: "Ai, eu até gosto do Dan, apesar dele ser mancheteiro". Peraí, é errado ter vivido esse período do fim dos anos 80 e meados dos 90? Existe algum demérito em ter vivenciado tal período? Ou o problema está em eu ter algum carinho por tais séries, em vez de me sentir obrigado a falar que tudo que fez sucesso na manchete é uma bosta e que é superestimado só pra agradar a vocês? Ou o problema é o simples fato de eu apreciar séries antigas? Agora não lembram quando eu faço review de séries atuais, quando falo bem de séries novas? Até já vem um maluco de bumbum ardente dizer que eu passo pano pra Manchetossauro, sendo que esculacho eles direto. Cara, já estive em grupo que era tipo a faixa de Gaza. As postagens só se resumiam a mancheteiro e receitardado discutindo. Era sempre o ciclo de vir algum manchetista lá, postar alguma imagem aleatória de série nostálgica, e em questão de tempo vinha um juvenil moderninho encher o saco. Falar que a série é lixo, chamar de viúva da manchete, comentar coisas do tipo: "Ai, Kamen Rider Guy mandou abraços". Aí o tiozão respondia com: "Só faço postagens de séries épicas". E ficava nisso o dia todo. Me lembra muito quando o cara que é dono de um grupo de filmes de Kung Fu desabafou que direto só apareciam os caras postando umas fotos aleatórias ou montagem do Bruce Lee por lá, sem nenhum texto ou informação interessante, e que ficou contente quando um usuário fez uma postagem sobre o filme Fúria do Dragão, falando sobre sua experiência quando assistiu pela primeira vez, e sobre o possível impacto que o filme causou quando foi lançado, com os fatores socioeconômicos do período. Pois é, um grupo cujo intuito é divulgar e trocar ideias sobre os mais diversos filmes de Kung Fu e cinema de Hong Kong, e não ficar somente falando sobre os filmes mais famosinhos. Mas uma parte dos frequentadores só queriam ficar nessa punheta nostálgica. Não é como se estivessem fazendo algo de errado, mas acaba sendo incômodo para quem realmente busca algo mais aprofundado. Aí acaba basicamente sendo a mesma coisa desses grupinhos de retrocorno que desde os tempos do Orkut, toda porra de sexta-feira, fazem a mesma postagem. Sexta-feira, dia de alugar fita. Qual dessas você alugaria para devolver só na segunda? E pior que essa porra dá engajamento. Sei lá, mais de 20 anos com a mesma conversinha vazia. E aí é isso que ocorria nos grupos, postagens de imagens aleatórias de Jaspion, Flashman e afins. E aí o que acontecia? Esses recém-tardados que se sentiam os espiões infiltrados em diversos grupos e páginas, ficavam vigiando. Quando surgia algo que eles reprovavam, logo printavam dentro de seus redutos e o pessoal ia em peso atacar. Enquanto o manchetista bitolado só dá moral pra meia dúzia de séries badaladas da manchete e só se tiver dublagem e ignora todo o resto, o recém-tardado sempre reclamou a cada lançamento de produtos relacionados a tal séries.
Olha, eu entendo querer reivindicar para que o Tokusatsu seja trabalhado de forma mais ampla, para que se tenha variedade e tudo mais, mas eles chilicavam quando qualquer coisa relacionada a essas séries fosse trabalhado aqui no Brasil. A Fox Film lançou os boxes de DVD de Jaspion, Changeman, Jiraiya, Flashman e Giban, reclamaram pra caralho. A Sato Company licenciou essas séries por aqui, reclamaram. A Band voltou a exibir essas séries durante as manhãs de domingo, o pessoal moderninho se mobilizou pra fazer birra e desqualificar. Nem preciso dizer o quão imbecil é tal atitude, né? Se dizem gostar de Tokusatsu, mas torcem contra quando surge qualquer iniciativa referente ao nicho no mercado nacional. Ai, mas só focam nessas séries manjadas pra agradar Manchetossauro. Foda-se, meu irmão, é Tokusatsu. Eu vi pouquíssimos exaltando quando lançaram os DVDs dos filmes do Ultraman dos anos 90 e 2000 por aqui, ou exaltando quando o Garo e o Ultra 7X estiveram disponíveis na Netflix. Mas agora pra reclamar, aí sim fazem barulho. Ficam fazendo chilique no Twitter, só estão passando a mensagem que é problemático trabalhar com Tokusatsu no Brasil. Mas ajudar que é bom nada, né? A real é que esse pessoal não faz absolutamente nada de positivo pro nicho no Brasil. Tem que torcer sim pra dar certo. Tá passando série da Manchete de novo? Aproveitem a deixa pra tentar pegar parte desse público pra conhecer outras séries inéditas. E aproveitem a oportunidade pra deixarem de ser um bando de pau no cu e se deem a oportunidade de verem que essas séries são legais também. Por isso que há décadas estamos carentes de Tokusatsu de forma oficial por aqui. Enquanto até países que não possuem uma tradição rica de exibição de Tokusatsu quanto nós tivemos, hoje estão em uma situação bem melhor. Mano, os Estados Unidos, que nunca foi um mercado muito aberto para isso, hoje tem produtos de séries antigas, séries atuais, bonecos vendendo. Enquanto isso, estamos de picuinha infantil sabotando o próprio nicho. Eu falei dos veículos que ajudam a perpetuar o manchetismo cego, mas não pense que não existe veículos receitados que prestam de serviço. Lembro que um dia eu li uma matéria escrita por um cidadão dessa turminha aí, que sempre forçou a autoridade por escrever sobre Tokusatsu em uma revistinha aí. O texto era sobre a representatividade feminina no Tokusatsu. Mas me desculpe, pra mim é simplesmente uma piada, uma matéria sobre as mulheres do Tokusatsu, sem abordar as séries Fushigi Comedy, Etsuko Chihome, Kikaider Zero One, Ultra Q e tantas outras coisas. Inclusive, lá na época que os Tokus voltaram a ser exibidos na Band, eu fiz um vídeo que é totalmente dedicado a um blogueirinho que nunca escondeu seu total desprezo por Tokusatsu e que por alguma razão essa turminha moderninha adora babar ovo. Mesmo esse tal blogueirinho deixando claro que não entende nem gosta de Tokusatsu, o pessoal já o incluiu em uma votação para melhor veículo Tokusatsu. Tá de brincadeira. Tem um canalzinho aí que majoritariamente trata de nostalgia anos 2000, mais focado nos animes. Aí o cara me faz um vídeo só pra falar mal de Kamen Rider Black. Sabe, aquela ladainha tentando defender uma tese do tipo: ai, assisti todas as séries Heisei. Ai, Kamen Rider Black não tem nada de tão especial. Ai, a série é superestimada. Além de uma análise totalmente fútil e anacrônica, sem a capacidade de identificar do quanto era Heisei pegou elementos de Rider Black. Fica pagando de sensatão, bom samaritano que não gosta das tretas da Tokunet, mas fica lá no Discord falando bosta. Ai, série Showa não conta. Ai, por isso não assisto nada Showa. Ai, nem perde tempo assistindo o primeiro Kamen Rider. Assiste o filme do Kamen Rider The First. Pra mim essa coisa de desincentivar o público a assistir e tirar suas próprias conclusões é pura imbecilidade. Um total desserviço. E depois reclamam do preconceito que o manchetista tem com séries novas. Mas essa galera adora implantar preconceitos às séries antigas. Mas aí fez vídeo que Ryukendo é muito bom. Sim, é gosto pessoal, mas não precisa ser muito esperto pra pegar a hipocrisia aí. O cara repudia o Rider Black, se refere a ela como algo de baixa qualidade, superestimada por boomer, e não possui a capacidade de enxergar os diversos elementos elogiáveis da série. O legado que deixou pra Era Heisei, que ele diz manjar muito, e o quão foi inovador dentro da franquia. Mas Ryukendo ele faz videozinho exaltando. A série foi exibida por aqui acho que em 2008 no Natal TV Kids. E no canal dele se nota que é exatamente conteúdo de apelo nostálgico
para quem viveu a infância na época da TV Globinho e desse TV Kids. Eu lembro quando passou o Ryukendo. Apesar de eu já ser adulto na época, eu assisti rigorosamente todos os episódios, militei no Orkut para divulgar a série e fiquei hypado. Afinal, depois de muitos anos, o Tokusatsu estava voltando para a televisão brasileira. Mas sinceramente, apesar de ter bons momentos, umas boas piadas aqui e ali, é uma série fraca. Mesmo se comparar com muitas que vieram décadas antes dele, quanto se comparar com outras da mesma época. Aliás, é notório que chupinharam o conceito do trio principal de Kamen Rider Blade. Mas aí é Ryukendo, né? Possivelmente o primeiro tokusatsu que ele viu na vida, fez parte de sua infância. Reclamam de forçação de nostalgia vazia, mas fica lá apunhetando nostalgia dos anos 2000. Mas aí, né? Minha nostalgia é melhor que a sua. Vocês não são melhores que os mancheteiros. Aí essa turminha adora usar pseudo-argumentos dos mais patéticos. O famoso "ai, datado", que é apenas uma palavra que aprenderam a repetir feito papagaios para destilar futilidade e anacronismo e ainda parecer inteligentão. O famoso "ai, a série é muito episódica". Qual o problema, caralho? Ryukendo também é episódico. Até entendo a subjetividade, ser algo que não agrade muito o gosto pessoal de alguém, mas agora usar isso como se fosse defeito não faz sentido nenhum. Ai, o monstro da semana. Ai, apenas um problema que é solucionado naquele episódio. Muito episódio que não tem importância pra trama principal. Foda-se. Inclusive, muita série atual, não é raro muitos dos episódios que eu acabo gostando mais ter exatamente esse formato. Ser episódico não torna absolutamente nada inferior. Cheio de animes fodas que possuem esse formato, ou ao menos trechos assim, como Detetive Conan, por exemplo. Arquivo X também tem esse formato, Jornada nas Estrelas. Isso nunca foi defeito. O problema é quando a maioria dos episódios são chatos, mas aí é outra história. Aí tem aquele papo de ai, me dá sono assistir coisa showa. Incrível que essa gente se acha tão inteligente, mas não sabem que isso se trata de algo meramente cognitivo. Vivemos uma era onde tudo tem de ser dinâmico. Há um bom tempo o cinema usa cortes rápidos. Dificilmente uma tomada dura mais de 4 segundos sem ter ao menos um corte de câmera. Os canais de YouTube que visam grandes públicos sabem disso e também tentam usar essa sensação de dinamismo para manter o público interessado, nem que seja meramente com zooms aleatórios depois de alguns segundos. Toda uma geração que já nasceu bombardeada com esse tipo de estímulo, hoje tem dificuldade em apreciar algo com ritmo mais lento. Por isso, hoje é comum ver jovem falando que não consegue assistir coisas como O Poderoso Chefão porque dá sono. E a culpa não é do filme. A questão é que você foi condicionado a isso. Seu cérebro foi sempre bombardeado com essa sensação de dinamismo. Da mesma forma que um idoso que não se acostumou com essas modernidades se sente completamente perdido nesses filmes novos. Para ele, nada faz sentido. Assim como muitos se queixavam de ter dores de cabeça ao jogar Doom quando o jogo era novidade. Porque era um tipo de jogabilidade no qual as pessoas não estavam habituadas. No começo da era 3D, era comum pessoas terem certa vertigem ao jogar. Eu não sofro desse problema porque nunca parei de assistir velharia. Então assisto filme preto e branco, anime dos anos 60, animação dos anos 30... E se a produção me agrada, assisto tranquilamente. E imagina agora com o TikTok, onde as pessoas só ficam com a cara grudada no celular, arrastando o dedo pra cima, consumindo um conteúdo descartável um atrás do outro. Muitos se tornaram noias virtuais, incapazes de absorver mais de 30 segundos de informação, incapazes de contemplarem alguma coisa. Chegam ao extremo de assistirem vídeo no YouTube acelerado. Acham um filme de 2 horas comprido demais. Não escutam mais sequer uma música inteira e aceleram até o áudio do Zap. Aí me diz como uma pessoa assim vai conseguir apreciar algo produzido nos anos 70, por exemplo. Isso vai exigir que a pessoa saia de sua zona de conforto e contraria aquilo que ela foi condicionada a consumir por anos. E aí depois surgem os diversos problemas psicológicos, as frustrações, quando se dão conta que o mundo real não funciona na mesma velocidade da internet, né? Odiareiwa. Então, a era Heisei passou. Agora estamos na era Reiwa. E assim surgem os Diareiwa. Basicamente eles são a evolução dos Heisei tardado. O modus operandi é bem similar.
também são um grupinho engajadinho que se julgam a polícia da Tokunet e julgam os mancheteiros como o único mal. A questão é que o tempo passou, e agora muitas das séries Heisei são consideradas velhas e datadas. E alguns dos Heisei tardados se tornaram aquilo que criticavam. O tipo de pessoa que fala: ai, saudade de quando as séries Heisei eram assim, assim, assado. Já até vi gente se referindo a Kamen Rider Kuga como Rider clássico. Pois é, o cara que sempre odiou o mancheteiro saudosista, mas hoje é o tipo de cara que fala: sou raiz, assisti anime na TV Globinho, PS2 é o melhor console de todos os tempos. Pro Diarei, o Tokusatsu começou com o Kamen Rider Build. E em vez de chamar os mancheteiros de viúva da manchete, como faziam os receitardados, agora eles chamam de Manchetossauro. Uma parcela desses Diareio vieram dos animinhos. Credo, otaquista. E claro, exatamente por serem otaquistas que mal saíram do saco de seus pais, mesmo se dizendo fãs, costumam tirar um sarro do gênero, tipo: ai, olha como o roteiro de Toku é galhofa se comparado com anime. Então, como já deixei claro, boa parte são um bando de Enzo e Noas que não sabem absolutamente nada sobre a vida, mas se julgam donos da verdade, e possuem completo desprezo por tudo que é antigo ou de experiências na qual não fizeram parte. O engraçado é que quando fiz o vídeo rebatendo as reviews negativas sem fundamento de Kamen Rider Black Sun e esculachei os brochonaristas no processo, veio essa galerinha moderninha querendo pegar gancho no esculacho que dei nesses mancheteiros bitolados, comentando coisas dizendo que o Rider Black só é bom na cabeça de saudosista, que esse pessoal quer ficar endeusando séries rasas e superficiais, blá blá blá. Já dei logo um chega pra lá, porque em nenhum momento eu falei que a série original de Kamen Rider Black era ruim, ou usei do discurso burro de que tudo que é antigo deve ser substituído. Essa gente aí apenas quer ouvir o que elas pensam saindo da sua boca. Aí quando escutam algum trecho que consideram conveniente, já tratam de distorcer o discurso a seu favor. E já que falei do vídeo que eu esculachei brochonarista, vou também criticar o outro lado, né? É uma parcela dessa galera moderna que se diz abordar Tokusatsu de uma forma mais progressista. Aí é claro, ficam repetindo papagaiadas e replicando críticas sociais de gaveta importadas do progressismo hipócrita estadunidense. Ai, olha essa série, tem representatividade LGBTQ e sei lá que letra mais. É, silêncio, o bazingueiro está descobrindo os Yaoi e Yuri. Ou então ficam replicando esse discurso imbecil demonizando tudo que é antigo, como se antigamente não existisse críticas sociais, como se não existisse inteligência no passado, chegando a rotular pessoas que curtem obras antigas como machistas, brochonaristas e coisas do tipo. Caralho, sou da geração manchete, adoro velharia, mas nem de longe me considero um conservador. E muito menos cogitei votar nesse pedaço de bosta que representa tudo de mais podre que existe na sociedade. Aí você nota a burrice e falta de cultura da pessoa para afirmar tais absurdos e se quer saber das críticas sociais contidas em obras como Spectreman, Gundam, Godzilla, Kamen Rider e muitos outros. Alguns chegam a ir mais longe, chegando a criar toda uma fanfic que tirou da bunda com coisas do tipo: ai, nos Toku antigo, as crianças usavam shortinhos porque os caras eram tudo pedófilo. Aí tem a turminha lá que sempre cagaram pro Shotaro Ishinomori, achavam ele tosco, faziam piada e tal. Falam que as séries antigas são ruins, cafonas, rasas. Mais convenientemente, lembram da série de 1971 pra falar que Kamen Rider critica o nazismo. E assim fazer aquele discursinho vazio, aquela crítica social foda na profundidade de um pires. E agora que saiu no Brasil um mangá de Kamen Rider e os brochonaristas fizeram favor de rasgar o bumbum por causa de uma frase no mangá, afinal a carapuça serviu, né? Então essa turminha do Beautiful People começou a dar alguma atenção e exaltar o Ishinomori, por ele ser supostamente mais inclinado para ideias de esquerda. Enfim, não passam de um bando de oportunistas hipócritas. Eu agrupei essa galera da Tokunet em grupos mais abrangentes. Claro que tem toda uma ramificação,
E agora o que eu irei falar não se trata exatamente do Dia Reiwa, mas com um cara que parece se importar com a aprovação dessa turminha. O cara paga de sensatão, vem com conversinha de ai, eu gosto dessas séries antigas, mas esses visuais não se aplicam mais. Ai, Shin Kamen Rider ficou showa demais. O cara que se diz gostar, mas na realidade não gosta, né? É típico bazingueiro que defeca pela boca dizendo ai, se fizer a roupa igual dos quadrinhos vai ficar cafonérrimo. Enfim, já critiquei essa ideia diversas vezes por aqui. E já falei que se o cara se incomoda com roupas de pano, com cores vibrantes, cachecol e afins, ele simplesmente não gosta tanto do que desgostar. E acho sim totalmente válido resgatar conceitos artísticos do passado. Sou totalmente a favor do resgate de conceitos, tanto estéticos quanto narrativos, dos anos 60, 70, 80. Torço mesmo para que retornem produções que foquem mais em efeitos especiais práticos em vez de CGI. Narrativas com foco em ficção científica, trama policial, investigativa e tal. E se você fica com essas conversinhas, apenas saiba que você é tão otário quanto o mancheteiro que aparece falando que as séries novas são um lixo porque tem Kamen Rider rosinha. A diferença é que seu discursinho é socialmente aceito, mas não é menos idiota. E convenhamos, tem que ser muito otário pra falar que Kamen Rider Build é o único Rider que presta disponível na Prime Video, né? Otsubobo. Há anos eu escutava por aí. Pô, o meio tokusatsu só dá treta. Só os fãs de Ultraman são de boa. Pois é, eu acreditava nisso na época. E não podia estar mais enganado. A Tsuburaya é o estúdio responsável por Ultraman. Logo apelidamos carinhosamente o fanboy de Tsubobo. Cara, é óbvio que eu gosto de Ultraman. Sei da importância da Tsuburaya dentro do universo Tokusatsu e não acho nem um pouco legal o fato de muitos fãs de Toku negligenciarem os Ultras. Mas Tsubobo tem uma babação de ovo pra Tsuburaya que não é nada saudável. Dentre os Tsubobos, tem os saudosistas, que é tipo um mancheteiro. Só que em vez de ser rotulado de viúva da manchete, ele seria viúva da TV Tupi? Só que obviamente eles fazem menos barulho. Afinal são de outra geração e poucos deles são ativos em grupos falando sobre cultura pop. Mas já me deparei com alguns deles. E ficam com essa conversinha de ai, eu assisti com a dublagem da Cine Castro. Eu vivi a época. É Ito e não ID. Eu vi o Capitão Asa, só quem viveu sabe. Então, mano, nem de longe acho dispensável o relato de alguém que viveu a época. O cara tá ali pra transmitir as experiências que ele viveu, a repercussão que aquilo teve em seu período. Isso é parte da história, e acho fascinante. E vale pra nós que somos da geração manchete também transmitir isso. O problema é quando o interlocutor tem o intelecto de uma batata doce, querendo qualificar de forma artificial sua experiência, forçando a tal da nostalgia vazia. O cara tem a possibilidade de falar do legado da TV Tupi, que é uma emissora de enorme importância na história da telecomunicação, falar como foi a recepção de Ultraman por aqui, contextualizar com a época, afinal eram tempos que no Brasil não era todo mundo que tinha um televisor em casa, mas prefere ficar nessa medição de piroca, agindo como se eles fossem superiores, porque viram com a dublagem da Cine Castro que sequer é fiel ao roteiro. Até tive professor da faculdade que me viu com a camiseta do Jiraiya, falando que Ultraman é muito melhor e que Jaspion é cópia de Ultra Seven. Umas paradas sem sentido nenhum. Até tentei usar o fato dele curtir Ultraman pra apresentar Ultraman Nexus pra ele. E geralmente esses caras têm uma rixinha infantil com o Spectreman. Sabe essa babaquice tipo, eu gosto do Super NES, então não posso gostar do Mega Drive. Experimenta falar pra um Tsubobo que Spectreman é melhor que Regresso de Ultraman. E pior que isso se reflete até em revistas, dessas que foram publicadas nos anos 90 ou no início dos anos 2000, já que parte do pessoal que escreve é dessa turma aí. Matérias falam que Spectreman possui uma produção muito pobre, que nem se compara com o Regresso de Ultraman, que tinha até episódio em que enfrentava mais de um monstro. E assim, é verdade que Spectreman é uma produção de orçamento bem inferior, e que Regresso de Ultraman tinha visuais legais, um bom elenco, fotografia linda, era melhor produzido, mas ainda assim acho Spectreman melhor.
Enquanto o regresso de Ultraman infelizmente se limitou a deixar de lado o foco na ficção científica e invasores alienígenas como visto em Ultra Seven, e virou apenas um bora matar monstro porque sim. A grande maioria das tramas se resumia apenas a matar um monstro porque ele é um bichão grande e sua existência é um incômodo. E fim de conversa. Chegando até ter um episódio que eles dão um tiro de bazuca em um filhote de kaiju preso em uma jaula. Enquanto Spectreman abordava ecologia e criticava o egocentrismo humano. Era uma série que nos fazia refletir, enquanto pra mim Regresso de Ultraman abandonou qualquer senso crítico e reflexão. Porque esse endeusamento que fazem a Tsuburaya faz com que se tornem completos haters da Toei, principalmente de Kamen Rider. E novamente forçam essas conversinhas de ai, Kamen Rider de 1971 era muito tosco, parecia fansérie se comparar com o Regresso de Ultraman. Ah sim, porque o máximo é aquela máscara derretida feita com embalagem de quentinha, né? Aí direto ficam desmerecendo algo puramente calcado em valores técnicos. Aí é aquela mentalidade burra de gente que acha que filminho da Marvel é melhor do que qualquer outra coisa por causa do valor investido. Se o cara chega ao ponto de usar coisas como valor de produção, notinha, números de venda como argumento, o cara já se afogou no poço de futilidade. Se valor de produção é a única métrica de qualidade, então não entendo porque alguém assim está consumindo tokusatsu em vez de apenas consumir qualquer blockbuster hypado de Hollywood. É basicamente a mentalidade de querer convencer um torcedor do Juventus da Moca de que ele é um idiota. Afinal, ele poderia apenas estar torcendo para o Real Madrid, que é um time muito mais famoso, com muito mais dinheiro, destaque na mídia e repleto de títulos. Os caras não entendem que Ultraman já era uma franquia super popular desde 1966, e ainda usava moldes já consolidados na época. Kamen Rider foi algo mais experimental. Aí novamente, nessas revistas falando sobre Kamen Rider, sempre tinha algo do tipo: ai, Kamen Rider tinha um valor de produção bem inferior ao Regresso de Ultraman que estreou no mesmo ano. Era pobre, inclusive dentro dos padrões japoneses. Incrível que até para exaltar Ultraman, eles têm de rebaixar as produções japonesas. Afinal, Hollywood é o ápice da qualidade. Acho que esse pessoal não se lembra como eram as séries americanas dos anos 70. Tipo a série do Capitão América, por exemplo. Sinceramente, prefiro 1000 vezes Kamen Rider, Kaiketsu Zubachi ou qualquer outra série setentista da Toei. E o que dizer dos guerreiros tatuados de Beverly Hills? E olha que esse já é dos anos 90, hein? E aí entra os argumentos nível criança de 8 anos para desqualificar as séries da Toei. Ai, fizeram Kamen Rider porque eles tinham preguiça de fazer maquetes. Sem falar em toda a tentativa de transformar a Eiji Tsuburaya no único mestre dos tokusatsu. Aí para isso força a narrativa como se o Tsuburaya tivesse sido o maior responsável pela criação de Godzilla. Afinal, quem é Tomoyuki Tanaka e Ishiro Honda na fila do pão, né? E claro, para isso alguns deles chegam a desqualificar Shotaro Shinomori das formas mais infundadas possíveis. Chegando ao extremo de falar: ai, Shinomori não sabe desenhar. Eu me recuso a gastar mais tempo para tentar rebater uma fala dessas que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios identificaria que não passa de diarreia verbal. Mero achismo tirado da bunda, vindo de alguém que não sabe diferenciar estilo artístico e competência técnica. Aí ficam com essa conversa de que a Toei só faz coisa pra vender brinquedo, enquanto a Tsuburaya sim faz algo pela arte. Só esquecem de dizer que a Bandai detém uma boa parte dos valores da empresa, né? Que hoje a Toei só fica na mesmice, a Tsuburaya sim é criativa e inventiva. Claro que acho sim que tem coisas que a Tsuburaya vem fazendo melhor que a Toei. Mas aí tira um sarro que a Toei só sabe ficar nessas mesmices de Kamen Rider de cartinha e tal. Mas quando surge o Ultra de cartinhas, nossa, genial! Olha, ele chama Ultraman Decker, uau! Surge um 50º Ultraman que usa poderes ou elementos dos Ultras das séries anteriores. Nossa! Sério, eu também não gosto quando desdenham a franquia Ultra ou falam coisas do tipo: ai, quem assistiu Ultraman assistiu todos.
Mas o Subobo tem toda essa síndrome de Dona Florinda. Se acham superiores, agindo como se a Suburaya fosse a lançadora de todas as tendências e as demais vêm atrás imitando. Mas ignoram o fato da Suburaya praticamente só ter emplacado Ultraman e ter trabalhado majoritariamente em cima só do subgênero Kyodai Hero, que são as séries de heróis gigantes. Obviamente ela não fez só isso, mas é pelo que ela é mais conhecida. E durante o tempo colocaram elementos de outras produtoras em suas séries, como Andros Melos, que tinha ali um pouco de vibe Metal Hero e elementos vistos em séries da Toei. Ou então a série sacaninha Kamen Tenshi Rosetta, que eu fiz review aqui no canal. Uma série estranha, mas bem divertida. E adivinha, ela tem elementos de Kamen Rider e seu orçamento e nível de produção é bem inferior a qualquer série da Toei. Outra coisa irritante é que muitos desses subobos não gostam de Tokusatsu pelo que ele é. Tem maluco aí que diz que Ultraman é o único Tokusatsu que eles gostam, porque não parece muito série japonesa, parece mais série americana. Eu sinceramente tô até agora tentando entender a lógica desse cidadão aí. Muitos deles levantam essa ideia idiota que eles devam produzir as séries pensando no público ocidental. Que pensar no público ocidental de cu é rola? Eu assisto Tokusatsu exatamente por ser um produto japonês, por ser algo diferente dessa ótica estadunidense na qual somos bombardeados desde sempre. Tem mesmo que fazer algo pensando pro público local, aí depois sim se pensa em algum marketing para tentar exportar. Afinal, as melhores coisas são assim, coisas feitas com autenticidade, e não produtinhos fabricados já se pensando na globalização. Globalização é o caralho. A Capcom criou o Rockman e meteram várias referências a Tokusatsu, obras de Osamu Tezuka, criaram um produto que caía no gosto do público japonês e cagaram se os americanos não compreenderiam as ideias ou se teria apelo comercial para eles. E tá aí, uma das franquias mais grandiosas da história dos videogames. Ai, tem que se fazer mais presente no ocidente. Ai, pra vingar essas produções japonesas, tem que se adequarem aos valores ocidentais. Ah, vá pro caralho. Opções pra quê? Nossa, que absurdo termos acesso a produções com propostas variadas e com diferentes visões de mundo. Absolutamente tudo tem de ser moldado pra ótica estadunidense. Afinal, agora tudo tem que ser feito pensado para agradar um bando de pau no cu, sem a capacidade de sair de sua bolha ou sair um instante de sua zona de conforto. Ai, Toei retrógrada só pensa no mercado japonês, enquanto Ultraman agora faz até parte dos quadrinhos da Marvel. Foda-se, meu irmão. Enfia todo o universo Marvel no cu. Se eu me importasse com isso, teria um canal desses que tem geek ou nerd no nome, que ficaria fazendo vídeo de teoria tirando do toba sobre filminho do MSU. O pessoal acha bonito falar, fulano ou fulana tem que gostar de você do jeito que você é. Se você não pode ser você mesmo com essa pessoa, é porque ela não gosta de verdade de você. Mas agora, com o entretenimento japonês, agem como se ele tivesse a obrigação de ajustar aos padrõezinhos de Murica, que ele deva deixar de ser o que é para ser digno de ser apreciado. Vocês são um bando de afrescalhado que fazem muito esforço para gostar de Tokusatsu. Pior que aí sai foto de alguma cantora de J-pop ao lado de alguma estátua de Kamen Rider se declarando fã da franquia. Aí aparecem uns doentes falando, ai, enquanto quem gosta de Kamen Rider é essa cantorinha de J-pop, quem gosta de Ultraman são figuras como Will Smith e Guillermo del Toro. Nossa, agora você provou seu ponto, hein? Mano, imagina ser idiota ao ponto de agir como se popularidade fosse métrica de credibilidade. Além de expressar uma visão xenofóbica. Até porque é claro que uma celebridade americana é automaticamente superior a uma celebridade japonesa, né? Que mané Will Smith, o negócio é Edinaldo Pereira. Larga a mão de ser putinha de americano. Sem falar a parcela de subobo, que são esses dodói da cabeça metido a conservador, que a todo momento ficam forçando o fato do Eiji Tsuburaya ter sido cristão, como se isso tornasse o Ultraman superior de alguma forma. Até na review que fiz de Shin Ultraman, aliás, filmão diga-se de passagem, veio um maluco desses dizendo que só começou a gostar do filme depois que ficou sabendo que era uma analogia cristã.
Claro que isso provavelmente é fruto de alguma teoria tirada do bumbum de um desses loucos aí. Mas imagina o cara gostar ou deixar de gostar de algo só por aquilo ser cristão ou não. Um cara desses, em vez de estar assistindo tokusatsu, que é algo vindo de um país de raízes budistas ou shintoístas, e apenas assistir novela da Record, né? Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, esses foram os principais grupinhos no qual dividi a Tokunet. Eu sei que vai aparecer gente falando: ah, mas os fãs e haters de Power Rangers. Se Power Rangers fosse Tokusatsu eu poderia colocar. Mas de qualquer forma, eu vou continuar aqui defendendo o Tokusatsu e divulgando o gênero para que ele tenha seu merecido espaço e reconhecimento. Sempre tem um pessoal que diz: ai, não assisto Tokusatsu porque a fanbase é muito tóxica. Sinceramente, pra mim isso não passa de desculpinha esfarrapada. Hoje em dia toda a comunidade é problemática. Mano, tem treta até em grupo de padeiros. Afinal, você não deixou de jogar videogame por causa de um bando de otário brigando por um pedaço de plástico, né? O meio tokusatsu é problemático, num nível bem acima da média. Mas ainda você pode conhecer o gênero e apreciá-lo, mesmo sem necessariamente interagir com esses dodóizinhos. Não pode suas experiências por causa de terceiros. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam o no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo nos grupinhos da Tokunet. Afinal, o engajamento criado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui!